por que o senhor processou jornalistas por ter lhe colocado com essa alcunha? Senhor Careca do INSS, quais foram os gabinetes aveludados de Brasília que abriram as portas para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor Careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor adquiriu uma fazenda por 40 milhões de reais. A quem pertence esse imóvel? Senhor Careca do INSS, o senhor anda desfilando pelo Brasil nas asas de um jatinho. Esse jatinho pertence a qual político brasileiro? Senhor Careca do INSS, o senhor constituiu 24 empresas, atualmente com 10 ativas. Pelas suas empresas, 50 milhões de reais foram bater na Arpar. A Arpar, que está sendo noticiada pela Polícia Federal como lavanderia do PCC. Qual a sua ligação com o PCC? Senhor Careca do INSS, o senhor adentrou as portas do INSS, da Dataprev e do Ministério da Previdência Social. Bota uma foto aí, por favor. Enquanto coloca o relator, aí está. Senhores parlamentares, obrigado pela compreensão e pela decisão de nós acompanharmos essa sessão de forma organizada, civilizada e com os direitos preservados. Muito obrigado, senhores. Pois não, relator? Com a palavra, relator. Pois não. Senhor Careca do INSS, 13 dias depois do atual governo assumir, está aqui numa reunião do Ministério da Previdência o senhor. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Senhor Careca do INSS, estamos aqui diante de um criminoso chamado André Fidelis. Foi ele, enquanto DIRBEM, diretor de benefícios, que permitiu a inclusão em massa de aposentados que não tinham
autorizado descontos associativos. E aqui está o senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Aqui está Alexandre Guimarães, também diretor de governança do INSS. Recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. O senhor deu dinheiro para André Fidelis, o senhor deu dinheiro para Alexandre Guimarães, o senhor deu dinheiro para Vigílio de Oliveira Filho, mas não foi um troco não, foram milhões de reais. Eu pergunto, desde quando essa organização criminosa foi montada na estrutura da Previdência Social? Desde quando o povo brasileiro vem sendo roubado por essa organização criminosa? Com 13 dias de um governo, o que é que o senhor estava fazendo numa reunião ministerial? Com 13 dias de governo, num planejamento de trabalho, só tinha uma única pessoa que não era do Ministério da Previdência Social. Era justamente o senhor quem deu autorização para um quadrilheiro sentar na mesa da Previdência Social. Botei essa foto aqui, senhor Careca do INSS, porque o seu apelido não é à toa. O que é que o senhor estava fazendo na Dataprev, entrando escondido pela garagem este ano? Quais empresas o senhor levou para lá para esses descontos associativos continuarem? O que é que o senhor tem em parceria com esse ex-consultor jurídico do INSS, Vigílio de Oliveira Filho, que o senhor botou o seu Rubens Costa para criar uma empresa junto com a senhora Thaisa Hoffmann, esposa dele, e repassou para essa empresa milhões de reais do povo brasileiro. Quer que o senhor tem com Alexandre Guimarães, que colocou o senhor Rubens Costa, dito por ele, para receber dinheiro roubado do povo brasileiro? Qual o cacife político que lhe botou nessa cadeira? Qual foi o senador? Qual foi o deputado? Qual foi o padrinho político que lhe botou aqui para discutir o futuro da Previdência Social do Brasil? Quem teve a ousadia de botar o senhor acusado do desvio de centenas de milhões de reais do povo brasileiro aqui na cadeira do povo brasileiro no Ministério da Previdência Social? Eu fico imaginando o senhor distribuindo brindes de milhões de reais a funcionários corruptos da Previdência Social. Eu fico me perguntando quanto essa turma já citada aqui recebeu do senhor do dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Mas eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. Mas, senhor presidente, vou continuar as perguntas.
perguntas, porque gostaria que ficasse registrado cada uma dessas perguntas. O senhor montou empresas associativas, sindicatos e associações que, no final das contas, retirou 2 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas. 2 bilhões de reais. E olha, isso só foi permitido porque o Estado brasileiro permitiu essa corrupção nos hostes da Previdência Social. Eu vou ler e lhe perguntar. Ambec, o senhor tinha uma procuração da Ambec. 97,6% dos membros da Ambec, que são milhares de pessoas, 97,6%, disseram que não permitiram desconto associativo. Olha quanto foi roubado do povo brasileiro. 499 milhões de reais. Pior, sabe quem é o procurador da Ambec? O senhor pode dizer quem é o procurador da Ambec? Procurador da Ambec, para fazer todo tipo de movimentação, para ir sentar na mesa do ministro da Previdência, para ir ao INSS, para colocar descontos associativos. Olha que coincidência. O procurador da Ambec se chama Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Unaspub, olha, tirou do povo brasileiro 267 milhões de reais. 97,6% dos entrevistados disseram que não permitiram desconto associativo. Senhor careca do INSS, por que o senhor recebeu tantos milhões de reais da Unaspub? A APPS Universo, o senhor recebeu milhões de reais e ela ganhou do povo brasileiro 255 milhões. A APPS Universo, essa história da APPS que nós vamos aqui também dissecá-la, nós temos casos aqui que, se for descoberto, se a gente tiver essa competência, derruba metade desta república, porque esta república está acostumada com corrupção e impunidade. AP Brasil, o senhor, como procurador, conseguiu arrecadar ilegalmente 136 milhões de reais. CBPA, 221 milhões de reais. CEBAP, 197 milhões de reais. Asabasp, 22 milhões. Ansbraz, 149 milhões. Abrasprev, 67 milhões. Abapem, 100 milhões. Abemprev, 83 milhões. Totalizando com a ASPA 2 bilhões e 7 milhões. E o senhor, ligação direta como procurador e constituinte dessas empresas. O senhor esteve em 4 oportunidades registradas com o senador Everton Rocha. Qual o assunto de interesse público tratado com o senador Everton Rocha? Quantas vezes o senhor pisou no tapete do Congresso Nacional e quais gabinetes lhe acolheram com tanto carinho e respeito? O senhor repassou para o senhor Silvio Preto 100 mil reais. Está aqui na reportagem que foi utilizado para comprar o jet ski.
para quem foi comprado esse jet ski no Maranhão. O senhor voou várias vezes em um jato pertencente a Eric Medeiros. Quem é Eric Medeiros? A que título o senhor voava livremente nesse avião? Seu filho Danilo, na véspera da operação Sem Desconto, foi filmado pela Polícia Federal vistoriando Ferraris, Porsches, BMWs que vocês esconderam da Polícia Federal. Quem vazou para vocês a operação da Polícia Federal? Quem lhe garantiu que o senhor não ia ser preso? Foi esta comissão, que nas suas primeiras reuniões pediu a sua prisão. Senão, o senhor tinha tudo para estar na impunidade. Mas esta comissão está botando luzes no maior roubo da história de aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o senhor negociou com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o dinheiro do povo brasileiro foi desviado numa lavagem de dinheiro pelas suas empresas? Quantas vezes foi dada ao senhor a garantia de proteção integral, inclusive da sua não prisão? Quantas vezes o senhor se confiou nos padrinhos poderosos, pensando que a impunidade ia ser a marca da sua vida? Hoje, o senhor está arrogante e prepotente, mas em breve o senhor enfrentará o sistema prisional. E no sistema prisional nós vamos ter lá milhares de presos que tiveram mães, avós, tio e pais roubados. O senhor hoje é um arquivo vivo que vale muito para alguns, muito mais morto do que vivo. Se engana pensando que o senhor está protegido. Aqui, o senhor pode pensar que somos inimigos. Talvez aqui seja a única fronteira que o senhor vai alcançar a sua proteção e a proteção da sua família. Desde quando o senhor começou a atuar na área previdenciária? Quais parlamentares e funcionários públicos permitiram a sua entrada livre nas hostes do Ministério da Previdência, no INSS e na Dataprev? Desde quando o senhor começou a operar com empréstimos consignados? Qual foi o seu primeiro contato com esse tema? Após a deflagração da operação Sem Desconto, o senhor promoveu intensa movimentação de ativos financeiros. Qual a finalidade dessas operações? Qual a finalidade do dinheiro direcionado a vários parceiros do senhor? Qual o papel de Fábio Luiz Pires Santos, Luiz Renato Dias Gomes, Carlos Adriano Lima Maia e Danilo Carvalho Antunes, seu filho, no vazamento da operação Sem Desconto da Polícia Federal? A quem pertencia a Ferrari F8 Spider, a Mercedes-Benz S63L,
a Mercedes-Benz AMG GT 63. Esses carros foram comprados com dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Qual a relação do senhor com Fernando dos Santos Andrade, dono da empresa FAC Negócios e Investimentos Unipessoal? Quem lhe deu a procuração da AMBEC? Quem lhe recebeu no Ministério da Previdência Social este ano para tratar sobre os interesses da AMBEC, inclusive o senhor tendo acesso livre à data prévia? Quando o senhor era procurador da AMBEC, o senhor Nelson Williams era advogado dessa mesma associação. O senhor conhece Nelson Williams desde qual momento? Qual a sua relação com Maurício Camisotti? Qual a relação entre Maurício Camisotti e Nelson Williams? Por que o senhor ameaçou de morte o senhor Edson Claro Medeiros Júnior? E se o senhor Edson Claro Medeiros Júnior testemunha de fatos que nos levam ao roubo dos aposentados, se vier a tombar por balas assassinas, qual vai ser a sua responsabilidade? Como é que o senhor, um pai de família, como é que o senhor tem coragem de envolver a sua esposa e o seu filho numa organização criminosa? Como é que o senhor fazia a captação de associados até o saque dos recursos? Como é que o senhor descobriu essa falha no sistema e arrecadou bilhões de reais com o suor dos aposentados e pensionistas? Quem foi ou quais foram esses funcionários corruptos que abriram as portas do sistema do INSS para o senhor e a sua quadrilha meter a mão? Como o senhor obteve dados de milhões de associados, de milhões de aposentados e pensionistas de dentro do INSS? Como é que o senhor conseguiu corromper funcionários para fazer adesões em massa? Como é que o senhor burlou o sistema? Quais foram esses corruptos? Quanto o senhor pagou de propina? Quanto o senhor levou em mãos o dinheiro do povo sofrido para burlar esse sistema? O senhor tirou da mesa do aposentado a comida necessária, tirou dos aposentados o remédio que eles tanto precisavam, pela sua ganância. O senhor deveria aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa a mais de 9 milhões de aposentados. O tempo é todo seu. As Porsche, as Ferrari, as mansões, os jatinhos, as fazendas. Foi bom para o senhor, mas tudo isso foi à custa da miséria do povo brasileiro. Quais os governos que o senhor teve influência para meter a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas? Quais os corruptos que se vergaram aos seus benefícios nefastos? Os aposentados tiveram em 2024 aproximadamente 3 bilhões de reais retirados de suas contas, através de suas empresas e daquelas que o senhor tinha procuração. Para quem e em quais imóveis
foram empregados esse dinheiro roubado do povo brasileiro? Quais eram os critérios para fazer parte dessa organização criminosa? Como o senhor conseguiu a mágica? Como o senhor conseguiu a mágica na Ambec de pular de 3 associados para 600 mil associados num prazo tão curto de 2 anos? A quem o senhor corrompeu? A CBPA passou para o senhor 4.655.000 reais. Esse dinheiro ficou no seu bolso ou esse dinheiro foi compartilhado com a organização criminosa? A Unaspub passou para o senhor 7.206.000 reais. A Prospect tinha quantos funcionários? Aqui foi dito que só tinha o senhor. O senhor tinha uma sociedade na qual recebeu, junto com a CBPA, 196 milhões. Ao seu lado estava Domingos Sávio de Castro. Qual a participação de Domingos Sávio de Castro? Foi apreendido na sua caderneta 30% ou 40% para Stefanuto, que foi presidente do INSS. 30% ou 40% para Vigílio. Ambos fazem parte da organização criminosa. Propina alta, mas também tinha um percentual entre 20% e 40% para a Justiça do Distrito Federal. Isso era propina para a Justiça do Distrito Federal. Nós precisamos ter confiança nas nossas instituições. Aproveite o momento para fazer esse esclarecimento. Qual a sua relação com a Universo? Qual serviço o senhor prestou? O senhor diretamente recebeu quase 10 milhões de reais da Universo. Da CEBAP. O que é que o senhor prestou de serviço para a CEBAP? Recebeu mais de 500 mil reais. O senhor tem ligação direta com a Brasprev. Tiraram do povo brasileiro 58 milhões de reais. A Abapem tirou do povo brasileiro 82 milhões de reais com a sua participação. Vocês conseguiram um feito. Vocês conseguiram registrar novos filiados por hora. 1.569 filiações por hora, durante todo um ano. Não pararam para comer, tomar café, não pararam no sábado, no domingo, bateram o recorde absoluto de fraude. Vigílio Antônio, funcionário de carreira, que vergonha. Recebeu propina do senhor de quase 12 milhões de reais. E ainda botou a esposa para ser a intermediária. Por que o senhor resolveu se associar através do Rubens a Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira, que eu lhe mostrei em janeiro de 2013, numa reunião de trabalho ao seu lado do Ministério da Previdência? Qual a sua relação com Alexandre Stefanuto? Qual a sua relação com André Paulo Félix Fidelis, que recebeu do senhor mais de 5 milhões de reais, diretor de benefícios do INSS?
Quem abriu as portas da Dirbem para o senhor? Qual foi o político que indicou André Fidelis na Dirbem do INSS? Alexandre Guimarães recebeu do senhor aproximadamente R$313 mil, diretor de governança do INSS. Esse presente também foi fruto de propina. Senhor Careca do INSS, a sua irmã Clélia, está no Ministério das Cidades, ocupou vários cargos de chefia. Com quem o senhor conseguiu essa influência para ela exercer esses cargos de chefia? Por que o senhor usou a SPE, Sociedade de Propósito Específico, compartilhando o mesmo endereço, o mesmo número de telefone, o mesmo valor de capital social e o mesmo registro de CNAE? Todas essas empresas foram constituídas, essas 24, num passado muito recente. O seu filho, Romeu Carvalho Antunes, o que é que ele fazia nos Estados Unidos? Porque lá tem conta e offshore em nome dele. Quanto vocês conseguiram colocar para fora do país recurso do povo aposentado e pensionista? O senhor tem offshore também, 2 offshores. Uma delas, a Camilo Antunes, está nas Ilhas Virgens Britânicas. Presidente, pela ordem, se o relator me Não, permitir. não, excelência. Por Se o favor. relator me permitir. Por favor, deputado Marcel Van Hatten. Por gentileza, o relator continue, por favor. Não, desculpe, mas eu defiro aqui e mantemos o relator até o final das perguntas. Pergunta se o senhor Camilo não quer começar a responder. Ele já disse que não vai responder, mas responderá aos demais parlamentares. Relator, com a palavra. O senhor criou a Camilo Antunes Limited nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal propício para lavagem de dinheiro. E de lá, o senhor conseguiu comprar 4 imóveis no Brasil no valor de 8 milhões de reais, fruto do desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Diz a gente onde ficam esses imóveis. Diz a gente onde fica esse patrimônio espúrio. O senhor adquiriu em 2 meses 3 apartamentos em São Paulo e um terreno em Brasília. Como é que o senhor fez esse milagre da multiplicação, tendo renda declarada de R$ 24.500? Aonde o senhor conseguiu esses 11 milhões de reais para comprar esses imóveis? Porque o senhor utilizou um paraíso fiscal para comprar esses imóveis? O senhor tem uma lista longa de viagens para a Europa, para os Estados Unidos, para o Panamá, com indícios muito concretos de evasão de divisas. Eu tenho uma curiosidade. Quais foram as pessoas que o senhor levou para o exterior? Quais foram esses padrinhos ou parceiros que viajaram às suas custas para lavar dinheiro? A Vacation World USA e a Vanke Business pertencem ao seu filho. Essas são lavanderias que também estão na Flórida, nos Estados Unidos. O senhor tentou uma transação cambial com a Jacksonville Enterprise
mas por indício de irregularidades, a Jacksonville Enterprise cancelou essa operação. Essa operação era lavagem de dinheiro ou pagamento de propina. Foi apreendido documentos que mostravam que o senhor recebia 30% de tudo que as associações das quais o senhor participava, o senhor auferia de propina. O senhor pode dizer para onde esse dinheiro foi? A Benfix recebeu 10 milhões de 3 entidades. E a sua empresa, nessa operação, recebeu mais de 2 milhões. A titularidade dessa Benfix é de Maurício Camizotti. Foi pela Benfix que vocês fizeram o caminho da propina e lavaram dinheiro? Foi o senhor que arrumou faxineiras, copeiras, motoristas para controlar as entidades de fachada? Olha que interessante. O senhor Maurício Camizotti e Domingos Sávio montaram a Casa da Propina no Lago Sul. Quais foram esses atores tão importantes que frequentaram a Casa da Propina no Lago Sul? Vocês receberam com pompa quem? Quem a Casa da Propina no Lago Sul recebeu sob os seus cuidados de Camizotti e Domingos Sávio? Olha, deve ser lindo quando a gente descobrir essas fotos. Vai ser mais bonito ainda quando a gente descobrir as malas de dinheiro da Casa da Propina no Lago Sul, montada exclusivamente para isso. No intervalo de 150 dias, agora, recentemente, o senhor movimentou mais de 12 milhões de reais, o que não corresponde à sua renda declarada. Qual a origem desses recursos? De quem o senhor recebeu esse dinheiro? Foi fruto do roubo aos aposentados e pensionistas? O senhor, por meio das suas empresas, em uma das operações, recebeu 53 milhões de reais, numa movimentação de 2 bilhões de reais, passando pelo esquema criminoso. Eu pergunto, esses 53 milhões foram para uma operadora financeira e os senhores passaram 14 milhões para uma empresa de computação. Essa propina de 14 milhões foi bater no bolso de quem? O senhor, de 22 de abril de 2024 a 16 de julho de 2024, teve um acréscimo patrimonial espetacular, um verdadeiro gênio das finanças. O senhor conseguiu imobilizar em patrimônio 14 milhões de reais. Com esse dinheiro, o senhor comprou quais imóveis, quais veículos, quais obras de arte? Com esse dinheiro, o senhor aplicou em quais moedas digitais? O senhor adquiriu um imóvel em Brasília no dia 22 de abril de 2024. Esse a imprensa já noticiou. Por 3 milhões de reais, 3 milhões e 300. E está fazendo uma casa avaliada em 9 milhões de reais, que no momento se encontra parada. Essa casa era para o usufruto da sua família ou ia ser um pagamento de propina a uma dessas autoridades da República?
o senhor comprou um Porsche Panamera, ano 2023, um Carrera, um Cayenne, um Mercedes-Benz, um Audi. Com quais recursos o senhor adquiriu esses veículos? Qual o seu envolvimento com a Venus e a ACA? Qual o seu envolvimento com a ARPAR? Qual o seu envolvimento com o senhor Rubens Oliveira Costa? Quanto o senhor pagou de propina para Alexandre Guimarães? Quanto o senhor pagou de propina para Vigílio Ribeiro? Quanto o senhor pagou de propina para André Fidelis? O senhor pagou propina para presidente de INSS? O senhor pagou propina para ministro da Previdência Social? O senhor pagou propina para secretário executivo do Ministério da Previdência Social? O advogado Paulo Bodens, aqui do Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de dinheiro repassado pelo senhor. Qual a sua relação com o advogado Paulo Bodens? O senhor foi recebido por Paulo Bodens aqui no Senado da República? Quais os gabinetes, fora o gabinete do senador Everton Rocha, que o senhor andou sendo recebido aqui no Parlamento Brasileiro? Qual a sua relação com a WM Sistema Informática, já que o senhor enviou para ela mais de 15 milhões de reais? Quais debêntures o senhor afirmava comprar com esses 50 milhões de reais que o senhor enviou diretamente para a ARPAR? Quem é Cristiana Zago? Qual a sua relação com ela? Quem é Gustavo Gaspar, que trabalhou no gabinete do senador Everton Rocha? Qual a sua relação com Gustavo Gaspar? Por que o senhor, através do Rubens Costa, detiveram uma procuração com poderes amplos para movimentação financeira? Porque o senhor estava de posse do carro do senhor Gustavo Gaspar, sendo noticiado que o senhor estava providenciando a venda? Qual a sua relação com o ministro do TCU, Jonatas Jesus, já que o seu filho adquiriu um veículo da esposa do ministro? Foi uma coincidência ou o senhor mantinha alguma relação comercial? Esse Paulo Bodens, ele não é membro da carreira da advocacia do Senado, ele é servidor do Senado, tá? Porque senão acho que pega um pouco mais pra gente. Obrigado. Estou recebendo aqui uma orientação para dizer que esse Paulo Bodens não é membro da carreira da advocacia do Senado. Aonde fica a BSB Consulting? Qual a sua participação na GM Gestão Limitada? Por que nos aceiteis, mesmo aqueles que o senhor não tinha procuração, porque o senhor botou os funcionários da Prospect
sua empresa, para serem os responsáveis pela TI, encarregados de fazerem a adesão de associados que não tinham autorizado. Na verdade, desde quando o senhor descobriu esse filão num governo para tirar o dinheiro de aposentados e pensionistas? Com quem o senhor agiu para montar mais de 10 empresas, associações e sindicatos, e quem lhe facilitou esse saque aos cofres dos aposentados e pensionistas? A Voga Serviços Contábeis. A Voga Serviços Contábeis abriu as suas empresas. Está no mesmo prédio das suas empresas. E tem relação com muita gente importante. Qual a sua participação na Voga Serviços Contábeis? O senhor foi recebido no Ministério da Saúde em 13 de janeiro de 2025 pelo senhor Suindeberg do Nascimento Barbosa. O que é que o senhor foi fazer no Ministério da Saúde? Qual foi a facilidade que o senhor encontrou para ser recebido no Ministério da Saúde? Atualmente, Suindeberg do Nascimento Barbosa exerce o cargo de chefe de gabinete da gestão interna do gabinete pessoal do presidente da República. Qual a sua relação com o Suindeberg do Nascimento Barbosa? Mostrei a foto. Volney Queiroz, ministro da Previdência. O que é que o senhor foi tratar com o ministro da Previdência no 13º dia de um governo recém-inaugurado? Quem lhe levou para estar numa reunião exclusiva de membros do Ministério da Previdência Social? O senhor estava atrás de quais facilidades? Quais daqueles permitiram a sua presença numa reunião de trabalho? Adroaldo Cunha era secretário executivo do Regime Geral de Previdência Social e hoje está atual secretário executivo do Ministério. O senhor esteve com ele e o senhor esteve com ele acompanhado de correspondentes bancários. Esse cidadão é secretário executivo do Ministério da Previdência Social. O senhor já estava inserindo, nesse momento, os empréstimos consignados também nessa falcatrua? Adroaldo da Cunha Portal foi chefe de gabinete do senador Everton Rocha. O senhor forneceu para muitas autoridades camarotes aí no estádio Mané Garrincha. Dentre essas autoridades estava o atual secretário executivo da pasta, Adroaldo Portal. Quais benefícios o senhor queria ou foi prometido? Qual a sua relação com Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira? O senhor teve interferência na nomeação de André Fidelis para o cargo de DIRBEM no Ministério da Previdência Social, do INSS.
O senhor tem algum vínculo com o ex-ministro José Carlos Oliveira? O senhor tem algum vínculo com o ex-ministro Carlos Lupe? O senhor foi recebido alguma vez por José Carlos Oliveira? O senhor foi recebido alguma vez por Carlos Lupe? Silêncio, por favor. Qual a relação com o senhor Carlos Lopes da Conafé? Os senhores montaram uma rede de propina para pagar autoridades e servidores corruptos? Quantas aeronaves o senhor possui em sociedade com agentes políticos ou empresários? A Beechcraft, que hoje saiu numa reportagem, um quingué, o senhor tem alguma participação, alguma cota nessa aeronave que o senhor utilizou várias vezes? Eu, senhor presidente, tenho muitas outras perguntas. Pois não, excelência. Mas o depoente veio aqui e disse que ao relator não respondia. Eu passei a minha vida toda ouvindo depoimento de autores de crimes graves. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI irá lembrar o seu nome por esses 6 meses. Porque se o senhor quer matar no peito esse roubo gigantesco, o senhor vai conseguir. Toda a investigação está direcionada para a sua atuação. Eu só vou finalizar dizendo que não foi justo com o povo brasileiro vocês meterem a mão em 499 milhões de reais da AMBEC, que pertence ao povo mais sofrido. Na Unaspub, vocês meteram a mão em 267 milhões de reais. Na CBPA, a ganância de vocês retirou do povo brasileiro mais sofrido 221 milhões. Na AP Brasil, vocês rasparam tacho com 136 milhões de reais. Na Azabasp, vocês meteram a mão em 22 milhões de reais. Na CEBAP, vocês meteram a mão à sua organização criminosa em 197 milhões de reais. Na Abrasprev, vocês tiveram a ousadia de levar 67 milhões de reais. Esse é o núcleo da sua organização, que o senhor montou na origem dentro do INSS e foi até a boca do caixa botar dinheiro no bolso e pagar a propina. O senhor conseguiu capturar uma autarquia brasileira, a maior da América Latina, para satisfazer o seu luxo e o dos seus companheiros. Mas não vai tardar o dia que o senhor estará numa cela, pensativo, no dia que os seus amigos vão lhe tratar como uma doença infecciosa e contagiosa. Não vai tardar o dia que o senhor vai ter se arrependido de não ter aproveitado essa oportunidade para abalar a República e mostrar à República os grandes ladrões. Senhores, silêncio, por favor. O senhor é um canal de passagem
Por enquanto, esse canal está entupido pela sua covardia. Mas no dia que a gente desentupir com as investigações em curso, nós vamos botar a mão nos grandes ladrões desta nação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator. Senhores.